Gênesis capítulo 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Vá, juntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ou ouçam o que diz seu pai Israel. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta, e deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho, ao ramo mais seleto, ou lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes, mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios, suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Asser será farta, e ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. Na caverna do campo de Macela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher, ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos, que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto,
José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, ou logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E, além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar, próximo ao Jordão, foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levarão-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macela, perto de Manre, que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura, juntamente com o campo. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos. Somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Mateus capítulo 9. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria,
e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: e não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam. A menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoninhado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara.